Após os ataques terroristas em 11 de setembro de 2001, o governo federal teve uma reação quase imediata para prevenir outra ocorrência semelhante. Isso não foi incomum, pois ao longo da história americana, leis foram aprovadas que supostamente proporcionavam segurança, mas eventualmente se tornaram muito intrusivas e frequentemente rotuladas como inconstitucionais. O outro lado do argumento é que certas leis eram necessárias para aumentar a segurança nacional e proteger os cidadãos americanos, e, portanto, eram necessárias dependendo das circunstâncias. Discutiremos ambos os argumentos aqui. O que é o ato patriota? Por que foi criado? Por que algumas pessoas o apoiam enquanto outras o condenam? O ato patriota tem sido uma lei positiva ou negativa? Tem sido eficaz? Olá, sou Colin Heaton, veterano militar, historiador, autor e bem-vindo a este episódio de História Esquecida. Hoje ainda vivemos com o ato patriota, embora em uma versão diferente de quando se tornou lei pela primeira vez. Seguiu a tradição de medidas de segurança anteriores que se tornaram leis para melhor ou pior. Por exemplo, os atos de alienígenas e sedição foram uma série de leis de guerra aprovadas pela maioria federalista no Congresso em 1798, sob o presidente John Adams, devido a temores de uma guerra com a França. Havia também a preocupação com espiões estrangeiros no país. Então Adams assinou a lei em 14 de julho de 1798. Estava previsto para expirar em 3 de março de 1801, o último dia de seu mandato no cargo. Com o tempo, essas leis mudaram, mas ainda permanecem em vigor, restringindo estrangeiros e limitando a liberdade de imprensa, especialmente em relação a informações publicadas que causavam desconforto ao presidente ou a outros altos funcionários, o que era e ainda é uma séria questão da primeira emenda. Uma parte da lei, o Ato de Naturalização, aumentou os requisitos de residência para a cidadania dos Estados Unidos da América em relação aos estrangeiros de 5 anos para 14 anos. Isso foi feito como uma questão de prevenir que novos imigrantes votassem após se tornarem cidadãos. Porque eles favoreciam os democratas republicanos em sua maioria, então os federalistas queriam excluí-los da votação. Sob o ato de inimigos alienígenas, o governo poderia prender e deportar todos os cidadãos masculinos de uma nação inimiga em caso de guerra, enquanto o ato de amigos alienígenas permitia ao presidente deportar qualquer não-cidadão suspeito de tramar contra o governo, mesmo em tempos de paz. No entanto, a parte mais importante da lei foi o ato de sedição, que visava qualquer pessoa que se manifestasse contra o presidente ou o governo dominado pelos federalistas sob Adams naquela época. Essencialmente, a lei tornava crime afirmar ou publicar qualquer escrita falsa, escandalosa e maliciosa contra o Congresso ou o presidente, e tornava ilegal conspirar para se opor a qualquer medida ou medidas do governo. Claro, o governo decidia o que era falso e o que era escandaloso, muito parecido com a administração Biden hoje com sua censura. James Madison e Thomas Jefferson eram ambos críticos, e eles argumentaram que o governo não tinha autoridade legal para promulgar leis não especificadas na Constituição. Jefferson escreveu: os vários estados que formaram esse instrumento, a Constituição, sendo soberanos e independentes, tinham o direito inquestionável de julgar sua infração, e que uma anulação por esses estados de todos os atos não autorizados é o remédio legítimo. Até 1802 as leis foram revogadas ou expiraram, exceto pela Lei dos Inimigos Alienígenas, que ainda é lei hoje, e em 1918 o Congresso alterou essa lei para incluir as mulheres. Franklin Roosevelt usou a Lei dos Inimigos Alienígenas na Segunda Guerra Mundial para prender americanos japoneses em campos de internação. O Ato Patriota seria o sucessor dessas leis anteriores. Antes do 11 de setembro, o Congresso focava em legislação contra o terrorismo internacional. Após os atentados ao World Trade Center em 1993 e em Oklahoma City em 1995, o terrorismo doméstico ganhou destaque. Em 24 de abril de 1996, como consequência desses eventos, o presidente Bill Clinton assinou a Lei Antiterrorismo e de Pena de Morte Defeituosa de 1996, visando auxiliar na identificação e processamento de terroristas domésticos e internacionais.
Clinton solicitou ao Congresso que concedesse às autoridades policiais mais poder para escutas telefônicas e maior acesso aos registros dos cidadãos em situações de terrorismo. O Congresso rejeitou, pois muitos acharam que amenizar as normas de vigilância e registros era inconstitucional. Depois do 9 de novembro, líderes do Congresso, temendo a reeleição, pressionaram o Procurador-Geral dos Estados Unidos da América, John Ashcroft, por uma lei mais rígida. Portanto, o Departamento de Justiça propôs uma nova lei que expandiu a aplicação de ferramentas investigativas já sendo usadas contra traficantes de drogas e crime organizado. O Ato Patriota foi proposto e aprovado no Congresso com apoio bipartidário e sancionado pelo presidente George W. Bush em 26 de outubro de 2001, apenas semanas após os ataques terroristas de 11 de setembro contra os Estados Unidos, e tem mais de 300 páginas. O Ato Patriota, oficialmente chamado de Unindo e Fortalecendo a América, ao fornecer as ferramentas adequadas para interceptar e obstruir o terrorismo, foi criado para aprimorar a capacidade das forças de segurança dos Estados Unidos da América de detectar e prevenir o terrorismo. O objetivo do ato era aprimorar a segurança interna, autorizando as forças de segurança a utilizar vigilância e escutas para apurar crimes de terrorismo. Além disso, permitir que agentes federais solicitem permissão judicial para usar escutas telefônicas itinerantes para rastrear um suspeito específico de terrorismo, e também permitiu mandados de busca com notificação atrasada para evitar que um suspeito de terrorismo descubra que é alvo de uma investigação. Permitiu que agentes federais solicitassem permissões judiciais para obter registros bancários e empresariais, auxiliando nas investigações e prevenindo a lavagem de dinheiro para financiamento terrorista. Também visava aprimorar o compartilhamento de informações, inteligência e a colaboração entre agências governamentais. Também aumentou as penalidades mais severas para terroristas condenados e aqueles que os ajudaram, e permitiu a obtenção de mandados de busca em qualquer distrito ou estado onde ocorreu atividade relacionada ao terrorismo, independentemente de onde o mandado foi executado ou em qual jurisdição a chamada atividade ocorreu. Também acabou com o prazo de prescrição para certos crimes relacionados ao terrorismo, essencialmente tornando todas as situações uma responsabilidade federal em vez de um problema estadual. Maiores restrições foram solicitadas para estrangeiros suspeitos ou envolvidos em atividades terroristas para entrar nos Estados Unidos da América. Também forneceu ajuda às vítimas de terrorismo e aos oficiais de segurança pública envolvidos ou feridos durante a investigação ou prevenção do terrorismo ou resposta a ataques terroristas. Em 2004, durante seu depoimento perante o Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos, o diretor do Federal Bureau of Investigation, Robert Mueller, disse: "O Ato Patriota provou ser extraordinariamente benéfico na guerra contra o terrorismo e mudou a maneira como o Federal Bureau of Investigation faz negócios. Muitos dos nossos sucessos no contra-terrorismo, na verdade, são os resultados diretos das disposições incluídas no ato." Mueller também afirmou que sem as disposições do ato, o Federal Bureau of Investigation poderia ser forçado a voltar às práticas pré-11 de setembro, tentando combater a guerra contra o terrorismo com uma mão atada às nossas costas. Muitas das exigências do Ato Patriota deveriam expirar em 2005, e a renovação da lei foi apaixonadamente debatida na Câmara dos Representantes e no Senado dos Estados Unidos da América. Mesmo com preocupações válidas sobre liberdades civis e privacidade, o presidente Bush assinou o Ato de Reautorização do Patriotismo e Terrorismo dos Estados Unidos da América em 9 de março de 2006. Apesar da revisão do Ato Patriota em 2015 para os direitos constitucionais dos americanos, algumas provisões da lei ainda são controversas. Uma dessas controvérsias é se ele foi eficaz ou não. Um exemplo foi: sob as leis de escuta telefônica previamente existentes, se um suspeito de crime estava sob escuta legal e suas conversas foram gravadas, os agentes que estavam ouvindo tinham que desligar a gravação se a conversa fosse com uma parte não sob investigação. Como, por exemplo, se o chefe da máfia John Gotti estivesse ligando para pedir uma pizza, a pessoa do outro lado não poderia ser gravada para proteger sua privacidade. Sob a nova lei, toda a conversa poderia ser gravada para auxiliar na investigação. Também foi argumentado que uma situação como essa também colocava a parte inocente na investigação sem o seu conhecimento, o que também poderia levá-los a serem grampeados e vigiados, mesmo que não estivessem realizando nenhuma atividade criminosa.
Um artigo do Washington Post de 2015 afirmou que o Departamento de Justiça admitiu que os agentes do Federal Bureau of Investigation não conseguem apontar nenhum grande caso de terrorismo que eles tenham resolvido graças aos principais poderes de espionagem do Ato Patriota. No entanto, outro relatório de 2012 da Heritage Foundation afirmou que 50 ataques terroristas foram impedidos desde o 11 de setembro, com 47 sendo o resultado direto do trabalho das agências de aplicação da lei e de inteligência. Este argumento afirmou que o Ato Patriota foi crucial para ajudar a aplicação da lei a identificar pistas, vigiar e grampear suspeitos, examinar registros e prevenir ataques. Na verdade, houve vários casos de agências de aplicação da lei e inteligência prevenindo ataques. A crítica mais veemente ao Ato Patriota por grupos de direitos civis afirmou que ele viola os direitos constitucionais dos americanos, permitindo que o governo os espione sem o devido processo, procure em suas casas sem consentimento e aumente o risco de cidadãos comuns serem acusados de crimes sem justa causa. O governo federal afirma que o Ato Patriota tem salvaguardas para proteger os direitos dos cidadãos americanos, o que é questionável, pois algumas partes da lei foram consideradas ilegais por vários tribunais. Por exemplo, em 2015, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos da América para o Segundo Circuito decidiu que a seção 215 do Ato Patriota não validava a coleta em massa de registros telefônicos dos americanos. O presidente Barack Obama assinou a Lei da Liberdade dos Estados Unidos da América em 2 de junho de 2015, a fim de ajudar a prevenir que o Ato Patriota infringisse as liberdades civis americanas. E isso encerrou a coleta em massa de todos os registros sob a seção 215 do Ato Patriota e permitiu desafios às ordens de mordaça de cartas de segurança nacional. Também demandou maior transparência e compartilhamento de informações entre o Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira, Foreign Intelligence Surveillance Act, dos Estados Unidos da América e o povo americano. A revisão sob Obama permite que o governo rastreie suspeitos de terrorismo estrangeiro por 72 horas após entrarem nos Estados Unidos e aumenta as penalidades máximas exigidas para qualquer pessoa que forneça apoio a organizações terroristas estrangeiras específicas. Permite o uso restrito da coleta de dados em massa na seção 215 em emergências, mas críticos consideram insuficiente. Continuarão os debates sobre os benefícios do Ato Patriota e do Ato de Liberdade dos Estados Unidos da América para a segurança nacional contra possíveis intrusões na privacidade e direitos civis dos americanos. No entanto, os apoiadores do Ato Patriota podem ter um caso, e aqui está o porquê. Em 1º de maio de 2010, houve uma tentativa de ataque terrorista na Times Square, Manhattan, Nova York. 2 vendedores de rua alertaram o Departamento de Polícia de Nova York ao avistarem fumaça saindo de um veículo, onde foi descoberta uma bomba de carro. A bomba havia sido acesa, mas falhou em explodir e foi desarmada antes que causasse qualquer vítima. Agentes federais então prenderam Faisal Shahzad, um residente de Bridgeport, Connecticut, nascido no Paquistão de 30 anos que obteve cidadania americana em abril de 2009. Ele já era alvo de investigação e foi preso depois que embarcou no voo 202 da Emirates para Dubai no John F. Após ser preso no Aeroporto Internacional Kennedy, ele confessou que tentou um atentado com carro-bomba e recebeu treinamento em um campo terrorista no Paquistão. Muitos terroristas suspeitos e até conhecidos foram detidos ao tentar entrar no país ou já estando aqui devido à inteligência coletada, proporcionada pelo Ato Patriota e pelo Tribunal Foreign Intelligence Surveillance Act. Ainda assim, os críticos também têm uma preocupação válida de que até os inocentes podem ser envolvidos nas investigações, frequentemente presos, até mesmo acusados. Outro detrator para o governo federal ter muito poder, como o abuso do Tribunal Foreign Intelligence Surveillance Act pelo diretor do Federal Bureau of Investigation James Comey e outros no Departamento de Justiça, quando apresentaram evidências fraudulentas e falsificadas para espionar cidadãos dos Estados Unidos da América, não apenas estrangeiros, e, portanto, cometendo perjúrio em suas declarações juramentadas, visando funcionários políticos republicanos. Então, em conclusão, o Ato Patriota ainda existe, embora seja uma sombra do que era antes. Mas ainda temos que estar atentos aos abusos do governo, como são altamente ilustrados na guerra jurídica usada contra Donald Trump e outros republicanos pelo Departamento de Justiça e Federal Bureau of Investigation, dirigidos pelos democratas. Portanto, considere isso e tire suas conclusões. Obrigado por ver o episódio de hoje de História Esquecida.
Se gostou do episódio, torne-se membro do canal ou junte-se à nossa página no Patreon. Isso compensaria o crescente custo de produção. Como sempre, por favor, curta, compartilhe e comente. E se você tiver alguma ideia para o programa, entre em contato conosco e nós retornaremos o mais rápido possível. Até a próxima vez.